Oi, turma do livro Conversando sobre a Vida, Jesualdo Costa, o maior no reino dos céus. São bastante elucidativas as passagens evangélicas que encontramos em Mateus, Marcos e Lucas. Nessas passagens vemos que Jesus viajava da Galiléia para a cidade de Cafarnaum, onde morava com Pedro. No trajeto percebeu que seus discípulos discutiam entre si qual seria o maior entre eles. Chegando à casa de Pedro, Jesus perguntou-lhes sobre o que discutiam pelo caminho. Eles então ficaram envergonhados e calados diante da pergunta. Jesus então lhe fala: se alguém quer ser o primeiro, que seja o último e servo de todos. Seus discípulos então lhe perguntam: Senhor, quem será o maior no reino dos céus? Jesus chama uma criança que estava presente e coloca no meio deles e esclarece: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim, me recebe. Jesus sugere nessas passagens evangélicas que a criança possui todas as características para adentrar no reino dos céus, que certamente é um reino de pureza. A doutrina espírita nos esclarece que o estado de infância é necessário para que a ternura infantil enterneça nossos corações e nos afeiçoemos a elas. Ensina-nos também essa doutrina do Cristo que a debilidade que a criança possui é necessária para que ela se torne mais vulnerável a novos ensinamentos. Entendemos então a grande necessidade de ainda precisarmos passar pelo período infantil, mas vejo que não é só isso. Talvez a fase infantil também seja-nos útil para que, na fase adulta, ao olharmos uma criança, entendamos que, se já passamos por essa fase de pureza e deixamos que ela se perdesse pelo caminho, é perfeitamente possível que a resgatemos, pois ela deve existir entre estado latente em nós mesmos. Se já fomos, podemos voltar a ser, por que não? Quando a doutrina dos espíritos nos fala tanto da reforma íntima, não é por mero acaso, é porque o espiritismo nos traz Jesus de volta em toda a sua simplicidade e amplia seus ensinamentos. Jesus plantou a semente, deixou a base, e o espiritismo, enquanto terceira revelação, completa seus divinos ensinamentos. A reforma íntima é, portanto, um seguro caminho para o reino dos céus. Quando Jesus fala, se não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Quer dizer-nos que não há outro modo, outra maneira de alcançarmos o tão anelado reino. Portanto, através da reforma interior, à medida que combatermos o homem velho, com todas as impurezas que nos distanciam da criança interior, a esta surge com as virtudes que possui, revelando as condições a que Jesus se referiu. Muito antes de ter chegado a este momento do livro, o leitor atento já percebeu que a essência de todo o livro é a autotransformação, a reforma íntima, a busca da pureza espiritual. É isso mesmo. Entendemos que o único objetivo da vida é este. Por isso, a doutrina espírita surgiu para esse propósito, além de nos revelar as verdades divinas que estivermos aptos para entender. Já vimos em capítulos anteriores que buscamos incessantemente a felicidade. E isso é muito natural, ocorre que a buscamos na grande maioria das vezes de forma equivocada e nos perdemos cada vez mais nos labirintos da vida. A felicidade está nas coisas simples, é na simplicidade que Deus se revela cada vez mais. Se a felicidade está no que é simples, todas as vezes que complicamos a vida, nos distanciamos dela. Precisamos então descomplicar a vida, e já não é sem tempo, porquanto os grandes mensageiros divinos que já estiveram conosco vieram para nos ensinar exatamente essa verdade, e Jesus foi e é o maior entre todos. Portanto, amigos leitores, devemos sim nos esforçar para praticar esse ensinamento do Divino Mestre, converter-nos e tornarmos-nos como as crianças, para que continuar levando a vida tão a sério, há momento para tudo nessa vida. Reservemos então mais momentos para agirmos como estes seres de pureza, as crianças, e isso não implica somente brincadeiras. Agir como criança também é não ter maldade, ver o lado bom das coisas, ser amigo sem interesse algum, não guardar mágoas e eliminar ressentimentos. É, enfim, amar por amar, sem esperar nada em troca. Sugiro então que nos espelhemos nas crianças, que as observemos mais, pois elas têm muito a nos ensinar e nós temos muito o que aprender com elas. Olha, gente, eu trabalhei com criança há mais de 32 anos. Então, eu posso dizer que o melhor lugar do mundo
é estar entre elas. Vai ter criança serelepe, vai ter criança mal educada, indisciplinada, apática, criança que sabe falar bem, criança que tem dificuldade para falar. A gente não lida com o externo delas. Quando você está no meio de crianças, você se torna uma criança porque o íntimo delas te cativa. Você acaba agindo como adulto, mas dentro da infantilidade delas. Eu lembro que eu tive um grupo de crianças na 4ª série, na época era série, não era ano, e os meninos já eram de idade avançada, tinham acho que em torno de 5 garotos, que tinham em torno de 13, 14 anos, para uma sala que deveria ter 9, 10. E eles já na pré-adolescência, eles queriam dominar a sala, né? Eles estavam perdendo aquela coisa gostosa de ser criança, porque que eles tinham dificuldade de aprendizado. Então eles tinham que aparecer. Criança, quando tem dificuldade de aprendizado, ele tem que, ou ele se torna apático, ou ele se torna indisciplinado. Então eles se tornavam indisciplinados porque eles queriam dominar a sala. E a grande parte da sala, aquela molecadinha inocente, né? Que fala as coisas do tipo assim, hoje eu vim para a escola e vi uma joaninha no caminho. Então eles eram muito, muito bonzinhos, a turma. E tinha aqueles 5 serelepe ali. Quando eu entrei na sala, eu dominei a sala rápido, né? Porque eu sou sargentona, então coloquei disciplina na sala. E esses meninos, eu não conseguia trazer eles para mim, porque a ideia deles é que eles eram diferentes. Eles tinham que ser tratados diferente. E eu não dava tratamento diferente. O mesmo tratamento que eu dava para os outros pequenos, eu dava para eles. Eles ficavam mordidos comigo. No final das contas, depois de disciplinar, depois eles perceberem que eles estavam numa sala onde eles tinham que agir como as outras crianças, já que a idade avançada não queria dizer absolutamente nada, eles eram em menor número, a maior parte da turma estava no período certo, na sua idade e série correta, eles é que tinham que se tocar e se tornar, ou entra no grupo das crianças e se torna uma criança e age como uma criança, ou então eles iam ficar realmente ali a par, né? Marginalizados. E isso eu não queria. Então eu comecei a trazer eles e comecei a colocar as crianças para ajudar eles na parte de alfabetização. Em contrapartida, eles ajudavam as crianças na parte de proteção, na parte de, como que eu posso fazer assim, de liderança, né? De formação de grupos, de formação de fileira. Então eu colocava eles para serem aqueles caras que norteavam as crianças na parte que era para ser mais séria e as crianças traziam eles para o mundo infantil. Essa experiência foi fantástica, porque chegou no final, todos se tornaram um só, todos eram amigos, todos falavam a mesma língua, todos agiam com carinho, com respeito, através dos valores e princípios que foram trabalhados da mesma forma. Então Jesus aqui, ele coloca o quê? Que não existe o melhor. Não existe. Ele poderia falar, eu sou o melhor de todos. Afinal de contas, sou perfeito. Mas nem Jesus quis ser melhor do que ninguém. Ele sempre se colocou abaixo. Ele sempre trouxe para a gente aquela coisa assim, apesar de ser superior, de ter o conhecimento, de ter mais proximidade com o Pai, de maneira nenhuma ele se colocou acima de nós. Ele sempre trouxe a imagem dele próxima de nós. Ele se tornou humano, apesar de ser um espírito superior. Ele veio como um humano para mostrar que não existe diferença para Deus entre o perfeito e o imperfeito, entre o bom e o ruim. Mas sim, aquele que tem maior pureza pode ensinar o impuro. A criança carnal, ela é mais pura do que o homem carnal. Apesar de ser milenar aquele espírito que está dentro do corpo, naquele momento a criança é mais pura. Ela tem mais inocência, ela briga com o coleguinha, daqui a pouco ela já está junto. Não dá nem tempo de você dar bronca na briga entre eles já estão fazendo as pazes e combinando de novo brincar na hora do recreio. Então na escola eu via muito disso. O aluno chegava em mim, professora, fulano me empurrou. Quando eu ia dar bronca no fulano que empurrou, os dois já estavam lá, trocando lápis de cor, brincando, conversando. Eu vou dar bronca em quê? Então, assim, nós adultos não. Nós brigamos, nós vamos para a justiça, a gente quer ver o outro preso e até quer ver o outro morto, né? Nós guardamos raiva, nós guardamos... Eu estou analisando a minha vida lá atrás para ver quando foi que essa doença estourou em mim, a poliomielite.
ela é de fundo emocional e eu estou buscando qual foi a emoção que fez ela estourar no meu corpo. E eu tenho visto que a emoção que eu não soube lidar a vida inteira foi a raiva, né? Pode ser que eu ainda descubra outras, e deve ter. Mas no momento eu já descobri que é a raiva, que é uma coisa assim que estava tão guardado dentro de mim que eu não via, eu não enxergava. Tanto é que quando estourava uma discussão, um desentendimento, ela vinha com tudo, estava aqui dentro, estava guardada, sufocada por mim, mas ela está aqui dentro. Então nós, em algum dado momento, a gente deixa aflorar, a gente deixa estourar um vício, uma falta de virtude nossa, e se a gente não souber controlar, se não souber entender ela, trabalhar ela, ela cresce, ela está se alimentando dentro de nós. É o nosso sentimento ligado ao nosso pensamento. Tudo aquilo que a gente pensa vai alimentando esse sentimento. E a gente não percebe. Então eu fiquei anos dentro de um ambiente hostil, um ambiente ruim, que é o ambiente escolar, não pelas crianças. As crianças limpavam minha alma, em contrapartida, com quem eu trabalhava sujava minha alma através dos pensamentos que eu tinha, através dos sentimentos que eu fui guardando. Isso foi crescendo. Tem também uma questão familiar lá atrás? Também. Então nós somos movidos por sentimentos e pensamentos. E se a gente não orar e vigiar, como Jesus dizia, a gente deixa aflorar o pior da gente. E quando não aflora, está sufocado, isso não significa que ele não existe, ele está lá também. É um ferrugem que a gente não vê e que vai corroendo o nosso coração, a nossa alma. E eu fui deixando isso crescer. Quando percebi, já era tarde demais, já tinha estourado isso no corpo. Lá do espírito foi para o perispírito, do perispírito chegou até meu corpo. É um processo longo que eu deveria ter observado lá no começo, mas eu não vi. Então hoje, quando eu começo a descobrir de onde é que surgiu a minha doença, de como foi que isso estourou em mim, eu estou indo lá na raiz do problema. E muitas das vezes que você vai na raiz do problema, dói, machuca, porque é algo que você quer que fique guardado, escondido lá. Você fala, não, isso aí eu não quero mexer mais, isso aí dói. Mas às vezes é necessário você chegar lá onde dói, na origem de tudo isso, e curar. Trabalhar aquilo de uma forma que agora vai ser cicatrizado de verdade. Não adianta eu tratar a ferida superficial. Tem muita coisa que a gente vai lá e fala assim, tá precisando de ponto. Mas eu não quero dar ponto não, porque ponto dói. Deixa que vai cicatrizar. Não é assim que a gente faz? Só que lá dentro ainda está aberto. Está cicatrizado por fora, mas lá dentro está aberto. Então, como que a gente vai fazer essa ferida cicatrizar? Vai ter que abrir aqui fora, vai ter que costurar lá dentro, vai ter que fazer todo o tratamento para que venha realmente a cura, para que venha realmente sarar aquilo que tanto te machuca, porque está lá dentro. Não adianta só querer curar o que está fora. Nós queremos muitas curas, nós queremos muito solução de problemas superficial. Tem casal que fica a vida inteira junto, fingindo que está bem para não ter que mexer naquilo que está mal. E às vezes mexendo no que está mal, fazendo uma terapia, fazendo um tratamento, indo para um centro espírita ou indo para uma igreja, mas você trabalhando o íntimo. Resolve o problema, a diferença daquele casal. E tem casal que não quer. Eu não quero falar sobre isso não. Deixa para lá. Né? Ela não tem jeito, ele não tem jeito. A gente vai perdendo a nossa essência, a gente vai perdendo, vai complicando a nossa vida porque a gente não quer mexer no principal. A criança não. A criança, você fala para ela assim, você vai ter que tomar ponto. Ela vai chorar, ela vai espernear, mas ela deixa tomar o ponto porque ela sabe que vai curar. No fundo, ela sabe. Ela vai obedecer. E a gente não é obediente a Deus. A gente cresce, a gente para de ser obediente. A gente fica adulto, a gente acha que nós somos melhor do que alguém, a gente acha que é capaz de fazer as coisas sem Deus até o cinto apertar. Quando o cinto aperta, aí a gente, ai meu Deus. Né? Então nós adultos, nós vamos complicando a nossa existência. Por isso que Deus permite que a gente comece de novo. Toda encarnação comece de novo como uma criança. Para ver se a gente guarda essa essência no nosso íntimo. Eu li há pouco tempo, né, uma mensagenzinha lá no Facebook falando assim, o idoso, dentro dele tem o adulto, tem o jovem e tem a criança, tem o bebê. Tá tudo aqui dentro da gente.
E a gente esquece, a gente vai evoluindo, não sou mais criança. Eu não sou, tá pensando que eu sou aquele adolescente bobo? Tá pensando que eu sou não sei o quê? E a gente vai deixando para trás. E não foi à toa que nós fomos criança, bebê, adolescente. Tudo isso daí tem um porquê. São os tijolinhos que constroem a gente, que faz parte do nosso processo de aprimoramento. Muito adulto acha que ele, por ser adulto, acabou, ele é soberbo de tudo, ele é o cara, porque agora ele é o adulto. Mas dentro dele está a criança, está o adolescente, dentro dele tem as experiências dessa e de outras vidas, e que a gente muitas vezes descarta. E Jesus, quando ele diz que só vai chegar ao Pai aquele que for simples, humilde, que for benevolente, que souber perdoar, que sabe pedir perdão. Então nós vamos ter que ter essa inocência, nós vamos ter que buscar de novo aquela criança que fazia as pazes fácil, que não fica guardando rancor de ninguém, que briga aqui e brinca ali, que leva a vida leve. Os problemas, as crianças choram na hora, mas depois passa, e ela passa pelo problema. Eu vejo alunos na sala de aula, os meus alunos, você falava para ele, copia a lição, eu não sei copiar, lê tal livro, eu não sei ler, chora, esperneia, mas quando vê tá lá tentando, e consegue. E a gente não, a gente como adulto, a gente se coloca numa posição do tipo assim, eu não consigo. E a gente se acomoda do não consigo. Eu não vou nem tentar, isso aí não é para mim. Isso chama preguiça, isso se chama má vontade e isso vai contra o nosso progresso espiritual. Então, o Gesualdo, no livro inteiro, ele vem buscando, através das suas palavras, dos seus estudos, mostrar para a gente o que realmente nós estamos fazendo aqui. Todo espírito encarnado está aqui para se desenvolver, para se aprimorar, para poder fazer a sua reforma íntima. Ninguém vai fazer isso por você, a não ser você mesmo. E para isso você vai ter que ser bom, para isso você vai ter que fazer coisas boas. Não tem outro caminho que não seja esse. E o nosso caminho é através de Jesus, através dos ensinamentos de amor de Cristo. Ele foi o nosso maior exemplo de amor. E ele sempre disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então não é seguir fulano A, B ou C. Segue Jesus, esse é o caminho. Ele é o maior exemplo. Se quer saber quem é o maior entre os maiores, é Jesus, não tem outro. Quando Jesus fala, seja o último para você ver quem vai ser o primeiro, é justamente para você não passar o carão de querer ser o primeiro e chegar alguém e falar assim, sai daí que esse lugar não é seu. Já pensou? Já pensou você ser convidado a um jantar, aí você chega lá e senta no lugar do dono da casa? Não, espera todo mundo sentar e ver qual é o lugar que sobra para você. De repente o dono da casa fala, olha, esse lugar aqui é meu, mas eu estou te cedendo para você, você é importante para mim, pode sentar no meu lugar hoje. Não é bem melhor? Agora a nossa arrogância, a nossa prepotência faz a gente achar que ser adulto, ser dono de uma empresa, ter dinheiro no banco. Eu tenho visto os debates por alto, né? Eu não gosto de enfiar política dentro do estudo espírita, mas tem algumas coisas que a gente precisa trazer até para a gente poder raciocinar, porque nós estamos dentro desse contexto também e faz parte da nossa evolução. Eu tenho visto aí pela internet, não os debates em si, mas pedaços dele que aparecem no Face, Instagram, essas coisas. Gente, para a Prefeitura de São Paulo o negócio tá ferrado, né? Outras prefeituras talvez estejam na mesma situação ou até pior, mas não aparece tanto quanto a de São Paulo, que a cidade de São Paulo é uma das mais importantes que tem no Brasil. É a prefeitura que mais tem dinheiro, então todo mundo quer, né? E os debates é um cara mais arrogante que o outro. Não existe ali um político que seja humilde, que senta ali e fala com coração, de verdade, que você sinta a sinceridade do cara. Do tipo, eu tô aqui para ser representante do povo, para fazer a vontade do povo. A gente não vê isso. Eu não tô falando de A, B ou C, não, tô falando de todos. Arrogância pura, um cara brigando com o outro, um cara discutindo com o outro, falando barbaridade sobre a vida particular, a vida política, a vida profissional, atacando um ao outro com soberba. E aí depois, quando sai a câmera,
todos eles vão para trás das câmeras dar abraço um no outro, porque é tudo farinha no mesmo saco. As ideias, os ideais são os mesmos, é a máquina pública, é o dinheiro, é a fama, é o poder, não é para querer fazer algo por ninguém. Então, nós estamos perdidos com esses tipos de representante político. Nós não temos, de fato, alguém que chegue ali e fale, olha, na minha simplicidade, eu quero chegar ali e fazer um bom trabalho. Eu quero poder representar as ideias, eu quero ouvir a população, ver o que ela precisa e lá concretizar. Isso eu estou falando a nível de eleição, mas isso está em todos os lugares, desde o legislativo, judiciário, executivo. Nós estamos muito mal representados. E enquanto um povo estiver na mão de pessoas que não têm a benevolência, a vontade real de fazer algo para os outros, sem querer nada em troca, nós estamos aí numa água de salsicha. E o povo está cozinhando nessa água de salsicha. E não percebe, é tudo pão e circo. Todo mundo bate palma, dá risada, né? Tá sendo um momento alegre, tá sendo porque o povo brasileiro sempre foi assim. Você tá caindo numa desgraça, inflação alta, não sei o que tal, mas se tem uma Copa, todo mundo vai olhar a Copa, vai acompanhar o jogo, vai ficar torcendo com a bandeirinha lá do seu time e esquece que tá faltando comida dentro de casa. Aqui o texto não está falando que você tem que ser leve a ponto de ser imprudente, que você tem que ser bom ao ponto de ser bobo. O texto não está dizendo que a gente tem que perdoar e deixar o outro continuar pisando na gente. O texto não está falando isso não, Jesus não disse isso, ele era prudente. Então muitas das coisas que nos acontecem é porque a gente permite que aconteça. E aí depois a gente senta e reclama, depois a gente senta e vai ficar lavando a roupa suja. Agora a moda é na rede social, né? Antes a gente sentava num grupo de amigos e falava, você viu? Fulano, 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 ah, esse governo, ah, esse fulano, esse não sei quem faz isso, não sei quem faz aquilo, nossa, eu não aguento mais. Na redinha nossa, social nossa. Agora existe uma rede social na internet, onde milhares de pessoas ficam debatendo, falando, reclamando, mas e a atitude? A criança, como eu falei, ela reclama, mas ela faz a parte dela. Ela faz a lição de casa. O adulto, ele esquece disso. Ele leva tudo a pão e circo. Aí vem o sofrimento, reclama do sofrimento, mas não sai do lugar. Isso chama preguiça, omissão. Nós temos responsabilidades. O fato de Jesus dizer que a gente tem que ser bom, benevolente, que a gente tem que ser caridoso, que a gente tem que perdoar, que a gente tem que limpar a nossa alma, limpar o nosso espírito, não significa que a gente tem que aceitar tudo, inclusive coisas que faz mal para nós. Nós temos que dar um limite. E a gente não pensa nisso. A gente só pensa assim, eu não posso fazer nada. É sempre a mesma coisa, são sempre os mesmos. E ninguém, eu fico olhando para essa questão, principalmente a política, eu falo, gente, cadê as boas pessoas? Por que não se levantam? Por que não falam, olha, eu vou entrar para essa política e eu vou limpar tudo isso? As boas pessoas não querem se envolver. Aí as coisas não mudam. E a gente está sempre nessa reclamação contínua, nessa insatisfação contínua, vivendo o que eles querem que a gente viva. Parece um ciclo vicioso sem fim. E a culpa disso tudo é do cara que está lá em cima, que subiu no poder? Quem é que deu poder para ele? Então, nós temos que entender que não existe cara melhor do que nós. Não existe um cara que tenha poder mais do que nós. O maior poder está na mão de Cristo. O maior exemplo está em Cristo. Todos nós, independente do cara que subiu lá num determinado cargo público, ou nós que estamos aqui exercendo os papéis que ninguém quer exercer, né, de trabalhar diariamente de 10 a 12 horas por dia, não tem cara melhor aí. Para Cristo, não. Para Cristo, o melhor está aqui dentro. O fim dessas pessoas que abusam do poder que é dado a elas momentaneamente é triste. E não é aqui. É no plano espiritual. Está cheio deles no umbral. Está cheio deles em lugares tenebrosos, castigados, sendo escravos daqueles que um dia eles escravizaram.
É triste o fim de pessoas assim, que acham que são mais do que os outros, que podem mais do que os outros. Então essa soberba, essa questão de querer ser mais do que alguém, isso é tão perigoso. Por isso que Jesus falava, seja como uma criança. Haja na sinceridade, haja na benevolência, perdoe, peça perdão, seja humilde, seja puro de coração, porque ai daquele que faz o processo contrário. Então eu estou dando um exemplo de política, mas isso serve para qualquer tipo de coisa, tá bom? E aí ele fala aqui no poeminha dele, ó, desperte, busca em ti mesmo a verdade, procura andar nos caminhos do amor, desenvolve tua força interior e cultiva cada dia a amizade. Sua meta é a felicidade. Vive de forma que a possa merecer. O caminho é o autoconhecer. E viver com Jesus em sintonia. Procura despertar a cada dia a criança que existe em você. Ele colocou em ti, desculpa. Se liberte dos ressentimentos, pois a mágoa só fere e só maltrata. Foge sempre dos erros que te matam. Desenvolve só bons pensamentos. Dessa forma, nobres sentimentos tomarão conta do seu ser. Tu podes e deve combater o orgulho que tortura e que judia. Procura despertar a cada dia a criança que existe em ti. Vive para vencer o homem antigo, velhos hábitos elimine de tua vida e desperta a criança adormecida que permaneceu sempre contigo. Se quiseres ter amigos, seja amigo. Desenvolve o ser mais que o ter. Tenha sempre a alegria de viver e viva sempre em constante alegria. Procura despertar a cada dia a criança que existe em ti. Então é isso, que a gente possa ser uma criança, espiritualmente falando, mas que a gente tenha o controle da situação como um adulto, prudente, coerente, equilibrado, sem querer nada que é do outro para ti, mas se contenta com aquilo que você tem. Faça por onde você merecer mais e melhor, mas por seus atos, seu trabalho. Seja honesto. Pratique a sinceridade, pratique o bem. Não fique desejando o capim do outro que é mais verde, porque o outro certamente trabalhou mais para o capim dele ser verde. Esses dias eu vi um vídeo que me deixou assim, muito... boca aberta, eu acho que é a expressão correta. O cara mostrou no vídeo assim, teve uma queimada, né? E a cerca que separa a fazenda dele, ou sítio, não sei bem dizer, né? A cerca que separava o terreno dele com o terreno do vizinho faz... as árvores do terreno dele se encontram com as árvores do vizinho. E abaixo tem a cerca. Houve uma queimada na casa do vizinho. As árvores queimaram. E quando chegou na copa da árvore do vizinho com a copa da árvore dele, parou. O vizinho ficou todo queimado as árvores. E a árvore dele ficou verdinha. O fogo não chegou no terreno dele. E aí ele fala assim, gente, só pode ser Deus. Porque tinha tudo para queimar o outro lado e o meu. E chegou ali na cerca, no ponto marco entre a minha casa e a dele. O fogo cessou. Aí, ele é preferido de Deus? Não, mas Deus dá para cada um de acordo com a sua obra. Não existe acaso. Então, as boas obras são reconhecidas por Deus. E no momento certo, Ele coloca a mão. Eu tenho provas da existência de Deus de várias formas. E esse vídeo me trouxe mais uma. Porque não existe acaso, não existe como chegar naquela cerca, parar o fogo, a queimada, e a casa do outro não ser atingida. Nós não vamos receber aquilo que nós não merecemos. Então, faça por onde merecer sempre o melhor. Isso é que faz a gente ser grande, a gente perceber que estamos ficando grande. Mas isso não é para tocar o nosso orgulho, isso é para tocar a nossa alegria, traz felicidade, saber que nós estamos no caminho certo, agindo de forma correta, Deus abençoa. Então isso não é para, eu sou privilegiado de Deus, não, eu tenho mérito, eu fiz por merecer, e Deus está me dando aquilo que eu mereço. Assim como também se eu receber coisas ruins, aparentemente ruins, eu também mereço. Eu fiz por merecer, então eu preciso entender por que eu estou recebendo isso. Eu tenho que reverter essa situação em alguma coisa que Deus está querendo me ensinar. Não é castigo.
Nós precisamos entender que o mais importante da nossa existência é nos reformar, nos tornarmos pessoas, espíritos melhores, bons. É para isso que nós estamos aqui.